Dando continuidade agora implementando o sistema de arquivos na parte de diretórios. Quando um arquivo é aberto, o sistema operacional vai utilizar o caminho fornecido pelo usuário para localizar o diretório de entrada. E com isso, esse diretório de entrada vai ter informações necessárias para encontrar o bloco no disco, nos quais os arquivos vão estar armazenados. Então a gente pode ter o endereço do arquivo inteiro, né, que seria naquele caso da alocação contínua. A gente pode também ter o número do primeiro bloco do arquivo, quando era aquele esqueminha de lista encadeada, ou então o número do inode. Tudo isso daí foi aquilo que a gente viu no último vídeo. Então o serviço de diretório é responsável por mapear o nome do ASCII, aquele nome legível lá do arquivo, na informação necessária para localizar esses dados. O serviço de diretório também ele é responsável por manter e armazenar os dados, né, os atributos relacionados a um arquivo. Então, no caso da entrada de diretório, para sistemas Windows, então vai consistir de uma lista, né, de entradas com tamanho fixo, uma para cada arquivo, contendo o nome do arquivo, né, de tamanho fixo também, a estrutura de atributos e os demais, um ou mais endereços do disco. No caso do inode, o diretório de entrada é menor, então ele armazena ali somente o nome do arquivo e o inode que contém os atributos. É aquilo que a gente viu no último vídeo, né? Então é bem aquela sequência lá. Basicamente, o que a gente teria é isso daqui. Esse daqui, a gente está falando daquele esquema onde eu vou ter um diretório simples, com entradas de tamanho fixo, com os endereços do disco, né, e os atributos de entrada no diretório. Então, tudo está aqui fixado nesse sentido. Aqui já no item B, a gente já está falando de um diretório no qual cada entrada se refere apenas a um inode. Então ele vai mandar para o inode para falar os dados contendo, né, aquela estrutura contendo os atributos daquela informação que você está solicitando. Sobre a parte de nomes, a maneira mais simples, né, de tratar, então ele vai limitar 255 caracteres para cada nome de arquivo. Toda entrada de diretório tem o mesmo tamanho. Isso daí a gente falou lá nos arquivos também, né? Então a gente está falando de 255 caracteres. A desvantagem disso é desperdício de espaço, porque poucos arquivos vão utilizar um total de 255 caracteres. Normalmente o pessoal coloca nome mais simples, menor, mais curto ali, só para indicar o que você precisa. A maneira mais eficiente seria o tamanho do nome ser do nome do arquivo ser variável. Então depende do tamanho, ele vai armazenar aquilo lá. O que vai acontecer aqui? Essa tabelinha vai ilustrar para a gente, né, um esquema onde eu vou gerenciar de forma sequencial. Então, cada nome do arquivo é preenchido de modo a ser composto por um número inteiro de palavras. Então, eu tenho aqui, né, entrada para um arquivo, né, o arquivo 1, tem o tamanho da entrada, atributos do arquivo e aí tem o nome. Né, então, project, né, bugged e esse daqui, né, esse xizinho aqui, seria aquele /0, aquele final que a gente teria lá. Então, tem uma indicação marcando aonde termina esse nome. Detalhe, se você observar, se ele não ocupar tudo, ele coloca esse cinza. Então, a ideia ele vai completar, ele vai preencher, né, essa palavra para ficar certa. Se você olhar o atributo, né, o nome do arquivo 2, ó, sobrou 2 aqui. O arquivo 3 finalizou aqui. Então, ele não precisou preencher, mas ele vai acabar preenchendo se estiver sobrando. O problema disso é que se o arquivo é removido, um espaço em branco é inserido. E pode ser que o nome do outro arquivo não tem esse mesmo tamanho. Por exemplo, se eu criasse um outro arquivo aqui, tiro esse arquivo 2 e coloco um arquivo de nome maior, eu vou precisar de mais espaço, só que a entrada já está da tabela do arquivo 3 já está aqui, então eu não vou ter espaço para fazer isso. Com isso, a gente pode trabalhar com um nome de tamanho variável. Nesse caso, seria uma área, utilizando uma área temporária, como você vê aqui. O que ele faz? Aqui eu tenho ponteiro para o nome do arquivo 1, então ele vem aqui e mostra aqui e ele vai até onde marca. Aí depois tem os atributos, tal. Isso daqui é a entrada do arquivo 1. Então a gente vai estar trabalhando com essa parte e todo o tamanho de nome vai estar aqui embaixo. Então se eu apagar, se eu criar um nome maior, eu vou estar utilizando um apontamento ali, então vai ser variável, vai ser tranquilo para eu poder aumentar ou se precisar de algo menor, né, ele vai poder fazer isso daí. Por isso que ele vira de tamanho variável. Bom, para fazer a busca em diretórios, a gente pode fazer uma busca linear, que ela acaba sendo lenta para diretórios muito grandes, né, porque ele vai pesquisando um a um, ou pode ser usada uma tabela hash para cada diretório.
Então, o que vai fazer? O nome do arquivo é submetido a uma função hash, aquela que vocês já viram lá em outras disciplinas, para selecionar uma entrada na tabela hash. E aí cria-se uma lista encadeada para todas as entradas com o mesmo valor do hash. A vantagem disso é que a busca fica muito mais rápida para ser feita. Porém, a desvantagem é o gerenciamento, que acaba sendo mais complexo do que uma busca linear. E pode-se usar também, além dessa tabela hash ou da busca linear, a gente pode pensar num cache de busca. Então, ótima para poucas consultas de arquivo, né? Então, nesse sentido, esse cache de busca, se a gente tiver que criar um cache muito grande, ele vai começar a ocupar muito espaço em memória. Não vai ser vantajoso. Arquivos compartilhados. Então, normalmente, o sistema de arquivo é implementado no formato de uma árvore, né, que é aquela ideia da raiz, e aí eu vou criando subdiretórios. Mas quando se tem arquivos compartilhados, o sistema de arquivo passa a ser um grafo acíclico direcionado. Né? Então, a gente começa a ver esse tipo de esquema aqui. Então, links são criados, né? Se a gente observar aqui, eu vou ter compartilhamento de um mesmo arquivo, por exemplo, por pelo B e pelo C. Né? Então, está em dois diretórios aqui, teria esse arquivo de baixo. Compartilhar arquivos é sempre conveniente, porém, alguns problemas acabam aparecendo. Por exemplo, naquele caso que a gente viu agora, que eu tinha um arquivo sendo compartilhado em dois diretórios, no B e no C. Então, o que acontece? Se ele está originalmente no C e o B está compartilhando ele, está pegando de lá, então se os diretórios tiverem endereços de disco, então deverá ser feita uma cópia dos endereços no diretório de B, né, para poder manter os mesmos endereços, para o B também achar aquele arquivo. Se B e C, né, B ou C, adicionar blocos ao arquivo, então ele criar outras informações naquele arquivo, os novos blocos serão relacionados somente no diretório do usuário que está fazendo a adição. Então, o que acontece? As mudanças só vão ser visíveis para aquele que fez, então elas não vão ser visíveis ao outro usuário, comprometendo a ideia do compartilhamento. Primeira solução seria o quê? Os endereços do disco não estão relacionados nos diretórios, mas em uma estrutura de dados, né? Um inode associado ao próprio arquivo. Assim, os diretórios apontam para essa estrutura. Né? Isso daí no Unix ele soluciona assim. Então eu crio um negócio chamado hard link, ou ligação, né, estrita nesse sentido. O problema disso daí é o dono do arquivo que está sendo compartilhado, se ele apagar esse arquivo. Se ele apaga, a ligação ainda continua. Então, quem foi lá e recebeu esse compartilhamento, quando ele tentar acessar isso, ele vai cair em algum erro, né? Não vai acabar funcionando esse ponto. Então, se for apagado aquele arquivo, vai dar problema para quando você fez esse compartilhamento. A ligação estrita é nesse sentido, funciona assim. Então, eu tenho aqui, né, um diretório do C, né, então o proprietário é o C, né, e tem um contador de 1, nesse caso aqui. O que vai acontecer? Esse arquivo aqui que vai estar sendo compartilhado. Então, isso daqui é feito antes da ligação, daquele hard link. Nesse item B, seria o quê? O diretório já estava aqui o C, né? E o proprietário é o C, e agora o diretório de B também está compartilhando esse mesmo arquivo, que é aquela imagenzinha que eu mostrei lá anteriormente. Então, aqui de uma forma mais simplificada e mostrando só esse ponto. Então, agora o contador está mostrando que aqui tem duas, né? Tem duas pessoas, né? Ou dois diretórios, no caso aqui, que estão compartilhando esse arquivo. Quando pega e remove a entrada de C, né, para o arquivo, então o diretório C vai lá, ele remove essa entrada, né, e aí o que acontece? Depois de remover a entrada de C para o arquivo, então está aqui, ó, proprietário é o C, contador de 1, está aqui o arquivo, só que no diretório do B. Remover a entrada de C, né, então foi removida. Né, pode ver aqui que inicialmente era o C que estava sendo trabalhado. Mas o que acontece? Quando remove essa entrada, deixa o contador do inode ali intacto. Então, B continua a usar o arquivo. Problema seu se você apagou, mas como tinha alguém usando, o inode mantém essa ligação ali. Então, ele vai deixar isso funcionando no diretório do B. Então, você consegue manter esse inode criado, ele vai manter lá para o B. A segunda solução
seria o quê? Uma ligação simbólica, né? Então, B se liga ao arquivo de C, criando um arquivo do tipo link, e é inserido esse arquivo em seu diretório. Somente o dono do arquivo tem o ponteiro para o inode. O arquivo de link contém apenas o caminho do arquivo ao qual está ligado. Então, assim, a remoção não afeta esse arquivo ali. Porém, um problema que a gente tem seria, no caso, a sobrecarga. Por que sobrecarga? Porque a gente vai precisar, para criar esse link, a gente vai precisar colocar lá, ler esse link, o arquivo dele, né, o caminho, depois precisa analisar, para depois chegar no inode, para depois abrir o arquivo. Então, a gente tem várias etapas para serem feitas ali até chegar no arquivo onde esse link está apontando. Então a gente vai ter todo esse adicional, né, essa demanda de acessos ao disco para poder achar isso que a gente está precisando. Além disso, geralmente um inode extra é criado para cada ligação simbólica, né? Porque do mesmo jeito como um bloco de disco extra para armazenar aquele caminho, a gente vai precisar desse inode extra para poder armazenar isso daí. Só que se o caminho for muito curto, o sistema ainda pode armazenar no próprio inode, como um tipo de otimização, né? Então, a ligação simbólica tem a vantagem de poder usar para ligar arquivos em máquinas em qualquer lugar do mundo, simplesmente mediante o fornecimento de endereço de rede, né, em um arquivo residente que reside além do seu caminho naquela máquina. Então, não só localmente dentro do meu sistema, mas eu posso fazer um link para outra máquina. Isso daí é muito utilizado quando a gente fala lá do HTML, é quase aquela mesma ideia lá, só que aqui a gente está usando a rede, usando todo o endereçamento da máquina para depois chegar lá através do sistema de arquivo dela.